Muito bem, amados. Vou convidar então os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Sabe, meus irmãos, tem alguns versículos da Bíblia, alguns textos bíblicos, que eles parecem que são menos cumpridos, menos levados a termo do que outros. Então veja, há versículos na Bíblia que parece que as pessoas não levam tão a sério, ou que eles não são tão falados, tão pregados. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós vivemos um tempo em que alguns grupos evangélicos pregam a chamada teologia da prosperidade, que não é teologia de forma alguma. Aquilo ali é um uso da Bíblia para tirar dinheiro do povo. O sujeito diz, vem aqui, bota aqui a oferta que Deus vai te dar tantas vezes mais. Isso é furto qualificado, é o nome disso, né? 171, isso aí é coisa errada. E um dos versículos mais descumpridos na Bíblia, portanto, é aquele que o Senhor Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. A salvação ela é gratuita e ela deve ser passada adiante de forma gratuita. Mas veja quanta gente hoje vai sendo enganada e iludida na palavra de Deus. E não é de hoje. Veja-se que Lutero, lá em 1517, a gente está chegando agora no dia 31, que serão 500 e tantos anos da Reforma, e 508 anos da Reforma, e um dos pontos pelos quais Lutero fez a chamada Reforma Protestante foi porque a Igreja Católica vendia indulgências, vendia terreno no céu. E está cheio de portinha por aí hoje, vendendo não só terreno no céu, está vendendo coisa bem mais baratinha. Está vendendo tijolinho de plástico do tamanho de um chaveiro, R$1.000 o tijolinho para ajudar na obra. Está vendendo a camisa suada do líder que foi lá em Israel, suou, você recorta um pedacinho da blusa suada do bispo que foi lá. Onde está? De graça recebeste, de graça dai. Mas é fácil a gente apontar os erros grandes, os erros que estão nos outros. Hoje eu quero olhar para nós, quero que os irmãos olhem para esse texto aqui e vejam o que se aplica às nossas vidas. Lucas capítulo 17, versículo 1. Jesus disse a seus discípulos, sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Na sua versão, que é uma versão mais antiga, a sua versão certamente estará falando em escândalo, né? Sempre haverá quem cai em escândalo, mas ai daquele que causa o escândalo. É isso que está escrito aí, Paulinho? Mas a NVT, ela não só atualiza, mas ela traz o contexto. Porque qualquer coisa na Bíblia é escândalo? Não. Escândalo é aquilo que realmente escandaliza, que afasta a pessoa de Deus. E nesse sentido, a teologia da prosperidade que eu acabei de citar é um grande escândalo. Porque as pessoas entram ali naquelas portas atraídas por alguma coisa, ouvem falar de uma espiritualidade, de um Deus, e quando vem, já não é Deus que está sendo pregado ali, mas é algo muito mais próximo daqui da gente, que é a questão monetária, financeira, dinheiro mesmo. Oferta-se dinheiro com a intenção de receber dinheiro.
Quando a pessoa, depois de algum tempo, ela cai em si, ela percebe: ei, eu vim aqui buscar consolo para a minha vida, buscar alguma palavra de Deus, uma coisa espiritual, e tudo que está sendo tratado aqui agora não diz respeito à vida espiritual, não me deu conforto, não me deu consolo, não me trouxe alegria, me deixou mais pobre. O que é que isso causa na vida dessa pessoa? Escândalo, porque vai afastar essa pessoa de Deus. Ou alguém acha que isso vai aproximar? Daí a gente vai entender então o que é o escândalo. É exatamente isso aqui, que leva as pessoas ao pecado. Mas que aflição espera quem causa a tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. O Senhor Jesus está apontando, e esse é o tipo de mensagem que nós temos que ter muito cuidado. Com qual ferramenta lemos esse texto? Com qual ferramenta ouvimos a explicação desse texto? Porque é possível, sempre é possível, que leiamos um texto ou escutemos a sua pregação com a pá. Essa palavra aqui, ó, para aquele ali. Mas esse texto me fez lembrar, ó, de fulano, beltrano, cicrano. Então, com a pá você pega e joga para os outros. Mas o texto bíblico, ele deve ser apontado também para nós. Como se você tivesse com uma enxada. Isso aqui é para mim. E o Senhor Jesus, ele acabou de dizer: portanto, tenham cuidado. E, portanto, tenham cuidado significa: tem que pegar para mim e ver se de alguma forma esse texto se aplica, se de alguma forma eu posso estar causando escândalo, levando alguém, induzindo alguém a um caminho de erro, a um caminho de pecado, a um caminho de afastamento de Deus, pelo meu jeito de ser, pela minha conduta. Quanta gente a gente conhece por aí que se desiludiu com a igreja, ou se desiludiu com Deus por causa de crentes. Não, eu até pensava qualquer coisa nesse sentido, mas entrei em sociedade com um crente, me deu uma volta, e aí, eu não quero saber não, se isso é ser crente, eu não quero saber disso. Causou escândalo, causou problema, causou afastamento. Por isso o Senhor Jesus está dizendo: olha, causou escândalo, era melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e se lançar ao mar. Portanto, tenham cuidado. E aí ele vai entrar num outro assunto. Parece que ele está mudando de assunto, mas o assunto é o mesmo. Se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Se um irmão pecar, olha a pá e olha a foice, não, a enxada. A pá, o irmão pecou, opa, o erro está com ele. Mas Jesus está dizendo: vai lá e repreende. Aponta para ele o erro, o pecado. Agora vai com a enxada também, porque se ele se arrepender, aí é a tua vez de agir de maneira cristã. Você perdoa. Aí essa palavra já tem muita gente aí que já sua frio nessa hora. Poxa, mas o cara aprontou comigo. Mas o que ele fez... Não, olha, Senhor, a Bíblia não é para nós discutirmos com ela. A Bíblia é para entrar na nossa mente, no nosso coração, e então transformar cada um de nós à imagem e semelhança do Senhor Jesus.
E qual foi a primeira palavra do Senhor Jesus, depois de pregado na cruz? Pai, perdoa-os. Eu conversava com alguém essa semana e dizia, olha, sei lá, a sensação que eu tenho é que esse Pai, perdoa-os já foi uma coisa preventiva, para evitar que a fúria de Deus viesse sobre todo mundo ali, não ia ter nem crucificação. Já abre a palavra, a primeira palavra dele na cruz, Pai, perdoa-os. Mas vamos adiante, se o irmão pecar, perdoa, né? Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e aí você já está assim no banco, não, espera aí. Num dia, errou comigo, perdoei. Aprontou de novo, perdoei. Aprontou de novo, perdoei. 7 vezes num dia. É isso que o Senhor está dizendo. Mesmo se ele peque contra você 7 vezes por dia e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Falei que ia ser uma daquelas palavras que a gente não costuma muito pregar, não tem muita pregação, que parece que são o tipo da palavra que fica ali no cantinho. Olha a resposta dos apóstolos. Os apóstolos disseram, Senhor, faça a nossa fé crescer. Na versão mais tradicional, acrescenta-nos a fé. Com essa palavra ficou claro para os apóstolos como a fé deles precisava ser trabalhada, como a fé que havia no coração de cada um precisava crescer a ponto de conseguir fazer esse tipo de coisa. Como perdoar uma pessoa que errou comigo 7 vezes num dia? E detalhe, o número 7 aqui não é um número fechado, não quer dizer que se ele errasse a 8ª, a 9ª, a 10ª vez, você então estaria livre para não perdoar. É um exemplo para mostrar a longanimidade, a paciência. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele veio para libertar os cativos do diabo. Ele veio para apresentar as boas novas de salvação a todos os pecadores, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. E ele veio apresentar a nós, então, o Evangelho da graça. E dizendo, olha, a salvação não vem por obras, não é pelo bem fazer, ou nem por fazer bem, mas a salvação é pela graça, é um favor imerecido, é um presente dado por Deus. E uma vez que o sujeito é salvo, ele vai começar a refletir a luz de Deus, vai começar a ser parecido com o Senhor Jesus, ele vai começar a querer fazer o bem, andar no caminho reto. E se ele vai ser parecido com o Filho de Deus, e se ele vai ser parecido, portanto, com o Pai, o perdão é uma dessas manifestações. Sabe por quê? Porque Deus nos perdoa. Você acha que Deus te perdoa o quê? 7 vezes por dia? Você acha, de verdade, no seu coração, que você só comete pecado 7 vezes por dia? Nós precisamos entender que a longanimidade, o ânimo longo, a paciência prolongada, que vem do amor de Deus e que nos permite viver, ela também deve ser refletida na nossa vida. E quem está falando aqui em cima não é um anjo do céu, não. Quem está falando aqui em cima não é o Senhor Jesus encarnado. Quem está falando aqui também diante dos irmãos é também um pecador. É também alguém que tem seus limites para a paciência. Como você também tem.
E é alguém que está aqui, que também é parecido com os apóstolos, os discípulos, e que nessas horas tem que clamar: Senhor, me acrescenta a fé. Você já tinha parado para pensar nisso, meu irmão, minha irmã? Como o perdão, o exercer o perdão, está conectado com a fé? Me lembro da mensagem de hoje de manhã, aliás, da palavra que demos essa manhã na escola bíblica dominical, lá em Hebreus, em que falávamos, que a fé é o oposto da incredulidade. E que o incrédulo, ou uma pessoa que manifesta a incredulidade, ela vai desobedecer a Deus, e essa desobediência é resultado da incredulidade. Portanto, se o sujeito conhece a palavra e desobedece, ele está mostrando incredulidade. Para nós, o perdoar não é uma opção. Para nós, o perdão é uma regra, é uma norma e reflete a nossa própria vivência com Deus. Reflete a obediência na questão do perdão, reflete o nosso nível de fé em Deus, reflete a nossa vontade de obedecer a Deus. E como nenhuma palavra até aqui foi dita à toa nesses versículos, vamos voltar agora de trás para frente. Uma fé acrescentada, uma fé fortalecida, é suficiente e vai redundar no perdão. E esse perdão aplicado para aquele que se arrependeu não vai causar escândalo na vida de ninguém. O que quer dizer, ao contrário, que se alguém vem, se arrepende, pede perdão, e você como crente não tem uma atitude de crente, de engolir em seco, pedir graça ao Senhor e perdoar, mas ao contrário, você é ríspido, grosseiro, diz que não perdoa, que não quer mais saber, te larguei de mão, aí você pode estar caindo naquilo que o Senhor Jesus falou ainda há pouco, causando escândalo. Tenha cuidado. Tenha cuidado. A palavra de Deus ela é muito rica. A palavra de Deus ela é muito profunda. Mas a palavra de Deus, ela em momento algum, ela nunca se contradiz. Aquilo que é determinado pelo Senhor sobre o perdão, não tem aquela conversa de, olha, aqui ele mandou perdoar, mas ali ele já pensou 2 vezes, o perdão aqui não. Perdão é uma coisa só. E uma coisa está conectada com a outra. Ele começa falando sobre a questão do escândalo ou da tentação e aquilo que eu explicava aqui, que é afastar alguém de Deus. Depois ele vem para a questão do perdão. As coisas estão conectadas. E os discípulos então lhe pedem que ele acrescente a fé. E aí o Senhor Jesus dá mais uma lição. Ele continua no verso 6. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda tão pequena quanto um grão de mostarda, porque fica parecendo para nós, para eles, para os discípulos, perdoar alguém 7 vezes no mesmo dia precisava de uma fé monumental. Mas o Senhor Jesus está dizendo, nem precisa disso tudo que vocês estão pensando, não. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, uma bolinha bem pequenininha, poderiam dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria.
E olha que a amoreira é uma árvore que tem raízes grossas e profundas, que para você desarraigar uma amoreira não é fácil. O Senhor Jesus está dizendo que você tiver uma fé desse tamaninho aqui, você vai fazer algo que já não é fácil com ferramentas. Transporta isso para a questão do perdão. Perdoar pode parecer impossível na hora da ofensa, mas colocando a fé no lugar certo, na palavra de Deus, e rendendo o nosso desejo de vingança, rendendo o nosso desejo de reparação, rendendo a nossa vontade de agarrar o pescoço ao Senhor, Ele faz com que a coisa funcione, porque está mostrando que há um perdão ali que vem da fé, do coração. E aí o Senhor Jesus vai um pouco mais adiante, no versículo 7, e diz: quando um servo chega do campo, esses assuntos são todos um só, está tudo conectado. Quando um servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. Acaso o Senhor agradece o servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, olha aqui a obediência do perdão, da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Que palavra que o Senhor nos dá. Uma palavra que é desconectada do nosso tempo, né? No nosso tempo nós não temos esse tipo de situação, nós temos direitos trabalhistas e essa coisa toda. Mas os irmãos não pensem que esse tipo de coisa aqui não acontece hoje em dia não, porque tem muito patrão aí folgado. Eu trabalhei numa empresa em que tinha o diretor-geral, era estrangeiro, e tinha o rapaz lá, o boy da empresa. Foi o boy que me contou essa história. O patrão lá, o chefão, o diretor-geral da empresa, francês, fumava, como todo francês. E o rapaz, o boy da empresa, ele dizia que uma vez ele estava almoçando lá, comendo a marmitinha dele lá. Chega lá o diretorzão, na época joga assim uma certa quantidade de dinheiro e diz assim: fulano, vá comprar cigarro para mim. Aí ele olha assim: não, sim senhor patrão, eu estou só almoçando aqui, daqui a pouquinho quando acabar eu vou lá. Não, você vá agora. Francês, né? Você vá agora. Aquilo me deu um troço quando o rapaz me contou. É muito abuso o ser humano fazer uma coisa dessa. Porque na nossa mente, na nossa mentalidade ocidental, em que somos todos livres, que graças a Deus não há a maldição da escravidão, em que somos todos iguais e podemos escolher: olha, eu não quero mais trabalhar não. Se o senhor então, é isso que o senhor quer que eu vá comprar cigarro? Só pede para outro que eu estou pedindo minhas contas e estou indo embora. Acabou. Mas aqui nós estamos falando do que o Senhor espera de nós. Ele espera de nós que o nosso serviço seja feito como o servo desse tempo aqui. Aliás, a palavra aqui é servo mesmo, é escravo. O que o Senhor espera de nós? Ele não espera de nós que nós lidemos com Ele de igual para igual. Aí digamos: eu não vou não porque eu não estou afim, eu não quero não porque... Meus irmãos, entendam, é preciso entender, assim como entendemos a longanimidade de Deus, é preciso entender também que nós não somos Deus, que nós não somos semelhantes a Deus, que nós dependemos dEle e que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dEle. Portanto, a nossa vida é inteiramente dEle. Se o Senhor deixar
que o nosso coração pule uma batidinha, pode ser que a gente não volte. Se o Senhor permitir que uma veia do tamanho de um fio de cabelo, do calibre de um fio de cabelo, fale dentro do nosso cérebro, acabou para nós. Se a gente ficar 5 minutos sem respirar, acabou. E mesmo assim, às vezes a gente acha que a gente é muita coisa. E diante de Deus tem gente aí dizendo: Senhor, eu não aceito. Espera, ou Ele é Senhor ou você não aceita, porque senão uma coisa não fecha com a outra. Como é que eu vou dizer Senhor e vou dizer que não aceito? Ele está dizendo aqui que é justamente o contrário. Que assim como nesse tempo em que havia o serviço, o trabalho até escravo, e o que se esperava do escravo, do servo, daquele mais baixo da estrutura social, é que ainda que ele tivesse passado 4, 5, 6 horas debaixo do sol lá, lavrando, ou cuidando de ovelhas, quando ele entrasse em casa, o patrão ia dizer para ele: bota a minha comida. E ele não ia nem discutir, ele ia botar a comida. E depois é que ele ia comer, depois é que ele ia se alimentar. Culturalmente, para nós é uma coisa estranha, mas isso mostra claramente a relação, quem é servo e quem é senhor. Donde eu pergunto aos irmãos: quem somos nós nessa equação? Somos servos ou senhores? Não ouvi. Somos servos. E como servos nós temos que obedecer, servir, não discutir, não dizer: ai Senhor, mas eu não quero perdoar esse fulano, eu não quero fazer isso. Entenda, você é um servo, você tem que obedecer, e a sua falha em obedecer pode gerar escândalo, e aí o prejuízo espiritual é para quem? Não é para o Senhor, é para você. Nessa noite, nós possamos levar essa palavra na nossa vida, de que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que fazemos, com os exemplos que damos. Nós precisamos estar dispostos a obedecer ao Senhor cegamente, cegamente. Senhor, eu não entendo, mas eu vou. Senhor, eu não tenho a mínima vontade de perdoar, mas eu perdoo. Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero ser um servo fiel, mas me ajuda com a minha falta de fé. Me ajuda a chegar pelo menos naquele nível da bolinha pequenininha, que é a semente de mostarda. Seja uma semana, meus irmãos, de mergulharmos na palavra, de buscarmos mais do que apenas mergulhar na palavra, colocar a palavra em prática. Não sei se você tem alguém a quem você precise perdoar. Não sei. Não sei, porque tem dois lados na questão do perdão. Não sei se tem alguém a quem você precise pedir perdão. Porque o orgulho é um outro problema, né? Às vezes a gente erra, a gente apronta, mas lá dentro do coração a gente sabe: errei, me excedi. E aí depois disso a gente pensa assim: mas ela também, mas ele também, então tiro trocado não dói. O povo não usa essa frase? Tiro trocado não dói, é tiro trocado isso aqui. E assim, no tiro trocado ou no olho por olho, todo mundo acaba cego. É preciso que alguém quebre esse ciclo. É preciso que alguém seja maduro espiritualmente para pedir perdão, independente do resultado. Tipo assim, eu vou pedir perdão porque eu sei que vai me perdoar. Não, vá e peça perdão, assuma a sua responsabilidade. Ou, interpelado, ofereça perdão. Tá bom, eu te perdoo. Ainda que lá dentro a coisa esteja fervendo, mas perdoa. Em nome de Jesus. Seguindo e cumprindo o ditame de Jesus, a ordem dele. Entrega os resultados para o Senhor. Está aqui, Senhor. Eu fiz o que o Senhor determinou.
Meu coração está ferido. Eu não queria ter pedido perdão. Eu não queria ter perdoado. Mas eu entendi pela palavra de hoje, que o pastor falou, que é necessário que eu faça isso. Então eu estou entregando os resultados desse meu pedido de perdão, ou desta minha oferta de perdão, estou oferecendo ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Confia no Senhor, acredita, leva a tua fé a outro patamar, e que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, uma semana de desafios, mas também uma semana de vitórias, uma semana de pedir perdão se assim precisarmos, e uma semana em que ofereceremos perdão para sermos mais parecidos com o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Deus eterno, a palavra foi pregada, ela vem do teu altar, ela vem daqui da tua palavra, da Bíblia, eterna palavra, como diz ela mesma, a tua palavra está firmada no céu. A tua palavra é como o Senhor, ela reflete o Senhor, ela não tem mudança nem sombra de variação. A tua palavra é boa, a tua palavra santifica, a tua palavra purifica, a tua palavra limpa. E que eu peço ao Senhor, clamo ao Senhor, e esta palavra faça tudo isso que eu acabei de mencionar, Senhor Deus, que ela nos limpe, que ela nos desafie, que ela se cumpra nas nossas vidas. Ensina-nos a sermos não ouvintes esquecediços, mas cumpridores da palavra, para nosso bem, para que evitemos de dar escândalo, para que sejamos bons servos do Senhor. Abençoa cada irmão aqui nessa noite, aqueles que nos ouvem também pela internet, e ser conosco, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.